Marcos 14, versículo 3, leio eu. Jesus estava em Betânia, à mesa, na casa de Simão o leproso, e veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, de alto preço. Então, ela quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Mas alguns se indignaram e disseram entre si: por que esse desperdício de bálsamo? Ele podia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro seria dado aos pobres. E eles a criticavam. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a incomodais? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas nem sempre tendes a mim. Ela fez o que pôde, ungiu por antecipação o meu corpo para o sepultamento. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que seja pregado o Evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. Queira Deus abençoar a sua palavra. Deixe a sua Bíblia aí. Irmãos, certa vez, Ruth Graham, esposa do saudoso e do conhecido evangelista Billy Graham, estava com ele numa estrada que estava em reformas. E depois de passarem por vários trechos acidentados e terem algumas paradas, o departamento de estradas colocou a seguinte frase no final daquele percurso: fim das obras, obrigado pela paciência. Naquela hora, Dona Ruth Graham disse ao seu esposo: esta é a frase que eu gostaria que estivesse no meu túmulo. E quando ela morreu e foi sepultada na Carolina do Norte, essa frase foi colocada como epitáfio no seu túmulo. A frase era: fim das obras, obrigado pela paciência. Alguns epitáfios famosos, precisamos recordá-lo. Cardeal Richelieu: aqui jaz o grande cardeal que fez na vida o bem e o mal. O bem que fez, muito mal. E o mal que fez, fez muito bem. Você gostaria de ter um epitáfio assim? Então viva bem. Marquês de Sade, o libertino que deu origem ao termo sadismo: se eu não vivi mais, foi porque não deu tempo. Mas o que eu gosto é dessas duas últimas que eu selecionei. Miguel de Unamuno, ensaísta e filósofo espanhol: só peço a Deus que tenha piedade com a alma deste ateu. Está entendendo? Agora, deixa eu citar outro epitáfio. Spike Milligan: eu disse que estava doente. Gostei muito disso. Eu avisei para vocês que eu estava doente. Irmãos, eu tenho um amigo, e por que estou falando em epitáfios? Eu tenho um amigo que depois que leu essa passagem, que eu acabei de ler, esse texto bíblico, ele disse para mim: Renato, se alguém pudesse colocar um epitáfio no meu sepulcro, eu gostaria que essa frase fosse verdadeira: ele fez o que pôde. Se colocassem isso de mim, ele fez o que pôde, eu ia me sentir agradecido a Deus. Essa é a afirmação dessa mulher, e o texto não diz que é Maria. Lá no Evangelho de João, no capítulo 12, é narrado de Maria, mas há um pormenor. Aqui
essa mulher derramou esse perfume caríssimo na cabeça de Jesus. Não precisa ir lá agora não, vá lá no Evangelho de João capítulo 12, veja onde Maria depositou esse nardo puro. Bom, irmãos, essa mulher se aproxima de Jesus na casa de Simão e quebra um caro vaso de alabastro com um perfume preciosíssimo de nardo puro e derrama o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. O cheiro enche aquela casa. E aí começam a ouvir burburinhos, pessoas falando baixinho, umas criticando baixinho. Muitos não entendem o gesto dessa mulher. E os discípulos mesmo de Jesus começam a revelar a sua irritação. Mateus diz que eles disseram assim: para que esse desperdício? E as pessoas presentes também faziam vários comentários. E alguém disse: este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários, que era o salário de um trabalhador diário, e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela, contra a mulher. As pessoas criticavam a pragmaticidade do coração daquela mulher. E o coração dela está cheia de vontade de honrar a Jesus. E alguns, até mesmo bem intencionados, reagem. Outros criticam essa mulher, mas a criticam não com um propósito bom, porque até mesmo Judas Iscariotes, que sendo tesoureiro, preferia ter o dinheiro nas mãos, e a Bíblia afirma que ele não era honesto com o uso daquilo que entrava. Então a Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 12, 6, o seguinte: isso, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lança. Era um tesoureiro infiel. E se você tivesse lá, qual seria a sua reação? E esse texto, ele me desafia muito, irmãos, porque eu também tenho uma mente assim, um pouco prática. E às vezes nós achamos que devemos doar para algumas causas, devemos doar para algumas pessoas, devemos ajudar pessoas nas suas necessidades, mas muitas vezes nós não somos generosos e nem temos tanta facilidade em doarmos coisas para Deus, recursos para Deus. Achamos que para Deus não é tão importante. Nós queremos adorar a Deus com a nossa voz, nós queremos adorar a Deus com o nosso tempo, nós queremos adorar a Deus de várias maneiras, mas nem sempre nós nos sentimos confortáveis adorando a Deus com os nossos bens. É muito fácil para nós comprar um carro caro, é muito fácil para nós fazer viagens custosas. E eu não estou reclamando que você compre um bom carro e você faça viagens. Nós gostamos de comprar roupas finas, relógios, bolsas, acessórios. Mas às vezes nós não temos no nosso coração essa alegria, essa liberalidade em adorar a Deus com os nossos recursos, e nem trazer ofertas extravagantes como fez essa mulher. Nós damos um bom dinheiro por um par de tênis. Eu tenho uma maneira de dizer: eu vou comprar um tênis e o sujeito me mostra um tênis de R$1.000.
E eu falo assim para a pessoa: vem cá, quando eu calçar esse tênis, ele vai dizer: meu amor, você está gostando? Porque se ele não disser isso, eu não compro. Mas se ele disser isso, talvez eu compre. Porque eu acho um absurdo, abmudo e abcego, você comprar um tênis de R$1.000. Mas você pode usar seu dinheiro como lhe convier. Mas às vezes nós somos capazes de comprar um tênis bem caro e achar tudo natural. Mas quando vamos dar uma oferta para missões e às vezes você é desafiado a dar a mesma quantia que você deu no tênis, você é capaz de achar muito. Isso é muito dinheiro, né? Um amigo me disse que descobriu que pagava com alegria e tranquilamente a despesa no restaurante. Mas aquela mesma quantia para a obra de Deus era muito. Você está entendendo? Está entendendo como fica o nosso coração muitas vezes? Para algumas coisas nós somos generosos. Aquilo que nós gostamos, comida, nos sentirmos bem, e às vezes para a obra de Deus nós não somos tão liberais assim. Na nossa igreja em Lisboa, nós ajudávamos vários ministérios e vários missionários. Chegamos a adotar uma igreja com 110 membros, nós chegamos a adotar 10 missionários. Nós adotávamos missionários em São Tomé e Príncipe, nós adotávamos missionários em Angola, em Moçambique, adotávamos vários missionários nos Açores e também em Portugal. Antes de adotarmos os missionários nos Açores, em Angola, Angola estava passando por uma guerra civil, uma guerra fratricida, e havia muita fome, muita dificuldade em Angola. E eu soube que numa daquelas regiões onde a nossa missionária Ana Alzira ficou, cuidando de feridos de guerra no hospital, havia alguns pastores numa situação muito ruim. Então a nossa igreja resolveu adotar pastores que estavam naquela região. E nos disseram que eles não ganhavam absolutamente nada, mas fizeram um cálculo, gente que estava vivendo naquele lugar de guerra, e nos disseram o seguinte: se vocês derem $50 para o pastor, ele vai se sentir o sujeito mais rico do mundo, e com esse dinheiro ele vai poder sustentar a família dele toda, e eram famílias de 8 filhos. Então nós escolhemos 2 pastores. Um pastor era mão direita da missionária Ana Alzira, trabalhando como capelão de feridos de guerra. Trabalhava de sol a sol no hospital. O outro ajudava as igrejas da periferia que ficaram sem pastor, porque eles fugiram da região por causa da guerra. Então nós dávamos todo mês, sob a supervisão da Ana Alzira, $50 para um, $50 para outro. E volta e meia eles nos escreviam, relatando o que eles estavam fazendo. Certa feita, eu recebi uma carta de um deles que me tocou tanto. Ele relatava o que ele estava fazendo. Aquele homem trabalhava muito. E no final da carta, ele disse o seguinte: eu não sou digno de receber $50. Cheio de gratidão, não era digno de receber R$250 aproximadamente, o que são $50 hoje. Quando eu li isso, muitos daqueles irmãos da nossa igreja começaram a chorar. Sabe por que eles começaram a chorar? Porque mais de $50 eles iam gastar no restaurante após o culto. E para eles aqueles $50 não eram nada. Mas para aquele homem, ele sustentava a sua família.
e aquilo ajudava a fazer a obra de Deus. Você já fez alguma doação extravagante, generosa? Eu gostaria de ouvir o que essa mulher ouviu de Jesus. Ele fez o que pôde, nem mais nem menos. E o texto de hoje tem duas lições óbvias que eu gostaria de trazer para nosso coração. A primeira é: Deus não quer o que eu não posso fazer. Deus não quer aquilo que eu não posso dar. Mas também a outra lição: Deus não quer que eu deixe de fazer o que eu posso fazer. E essas duas declarações são muito importantes. Então eu vou começar com a primeira. Não devo deixar de fazer o que eu posso fazer. Deus não vai exigir de mim e de você o que nós não somos capazes de fazer. Eu reconheço muitas demandas. Hoje em dia, nós somos exigidos para que usemos os nossos talentos, para que investamos nisso, naquilo outro, nos nossos recursos e do nosso tempo também. E muitas vezes isso gera em nós um sentimento muito confuso. Às vezes nos sentimos impotentes diante dos desafios. Algumas outras vezes ficamos com uma espécie de culpa no coração. Às vezes ficamos confusos naquilo que devemos fazer e o que devemos priorizar. E em outras ocasiões nós agimos com indiferença. São tantas as demandas que nós ficamos indiferentes. É tanto, eu não posso agir, e nós acabamos não fazendo nada. Mas se você se lembra da parábola dos talentos contada por Jesus, o Senhor ia sair para uma terra distante, chamou os seus empregados e deu 5 talentos para um, deu 3 talentos para outro e deu 1 talento para o terceiro. E quando ele retornou para ajustar as contas com aqueles seus empregados, a quem ele entregou esses talentos, Deus, o Senhor, que simbolizava Deus, não esperava receber daqueles homens tanto mais do que aquilo que ele deu. E ele não esperava, por exemplo, receber daquele a quem ele tinha dado 1 talento apenas, 5 talentos multiplicados. Mas ele, o Senhor, tinha uma expectativa de que aquilo que ele deu àquele homem lhe retornasse com certa proporcionalidade. Não é assim que nos ensina a palavra de Deus? A quem muito foi dado, muito será exigido. É isso que diz a palavra em Lucas 12, 49. Então, se ele me dá 3 talentos, ele espera que eu invista no reino esses 3 talentos. Se ele me dá 5 talentos, ele espera que eu invista no reino os meus 5 talentos. Se ele me dá um único talento, ele espera que eu invista no reino o talento que ele me deu. E na medida em que Deus me abençoa, ele espera que eu use aquilo que ele me deu, aquilo que ele me abençoou, proporcionalmente, para eu abençoar também o reino de Deus. Deus não vai exigir de nós aquilo que ele sabe que nós não somos capazes de fazer. Você acha que a igreja é sustentada por gente que ganha muito dinheiro, está com dinheiro sobrando? Os irmãos sabem que não é assim. A igreja é sustentada por crentes fiéis. Ponto. É isso. Existem aqueles que ganham muito e também são generosos na obra de Deus.
E existem aqueles que ganham muito e também não são generosos. E há pessoas que não fazem aquilo que eles poderiam fazer. E então, a melhor medida da fidelidade não é quanto você recebe, mas o quanto você dá proporcionalmente ao que você recebe. Muitos cristãos são também pessoas com muitos recursos. Às vezes nós temos na igreja pessoas com recursos musicais e não investem o seu recurso musical na obra de Deus. Nós temos pessoas com recursos técnicos que poderiam ajudar a igreja, ajudar o reino em várias áreas técnicas em que eles dominam e não ajudam. Na área social, na área jurídica, gente que poderia colocar os seus dons e serviços a favor do reino de Deus, mas não colocam os seus dons nas mãos de Deus, e então Deus não pode usar a sua expertise, a sua influência, o seu conhecimento, para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus chegue a outros corações. E então são pessoas que não fazem aquilo que podem fazer. Eu conheço pessoas que são exímias, por exemplo, na música, no piano, tocam lá fora, tocam como profissionais, mas são incapazes de chegar aqui e dizer, olha, eu queria e poderia também tocar e entrar na escala da igreja. É você que domina informática, e você é um gênio da informática, e nós precisamos de gente para nos ajudar em tudo que nós fazemos aqui, e você está aí encolhido. Significa, você não está fazendo aquilo que você pode fazer. Há grandes riscos quando nós consideramos isso, e o maior deles é fazer pouco e achar que é o bastante. Segundo risco é fazer o que fazemos mediocremente, limitadamente, dando pouco do nosso tempo e do nosso valor e acharmos que estamos fazendo o suficiente. E então nós começamos a fazer uma falsa avaliação dos recursos que Deus colocou na nossa mão. Deus quer simplesmente aquilo que você pode e sabe fazer. Então não faça menos do que aquilo que você pode fazer para Deus. Porque nós não devemos ser nem omissos, nem passivos. Nós podemos fazer mais com excelência. E não seria muito útil para nós chegarmos ao final e Deus dizer para nós, servo mau e negligente. Muitos aqui devem ter assistido o filme A Lista de Schindler, de lá de 1900 e alguns anos lá atrás. O nazismo estava mandando para o campo de concentração milhares de judeus para serem simplesmente exterminados. E Schindler, um empresário, a pretexto de precisar de mão de obra qualificada e técnica, ele começou a contratar judeus para que esses judeus fossem poupados da morte. E como resultado final disso, ele salvou mais de 1000 judeus do extermínio dos campos de concentração nazistas. E muitas vezes ele usava os recursos financeiros dele para dar favores às autoridades nazistas, que com esses favores cediam mais judeus para as suas fábricas. Quando o pesadelo do nazismo acabou, os funcionários de Schindler sabiam
que só estavam vivos por causa da sua intervenção direta e do uso do seu prestígio junto às autoridades nazistas para protegê-los e para não permitir que eles morressem. E então lhe fizeram uma homenagem. Mas no meio daquela homenagem ele começou a se culpar, e ele olhava para o seu relógio caro, ele olhava para o seu carro lindo, e começou a dizer: eu poderia ter vendido meu relógio, eu poderia ter vendido meu carro e contratado mais 5 ou 6 judeus, e eles não teriam morrido. E ele, conquanto fosse homenageado, ele se sentia triste por não ter feito mais. É muito arriscado chegarmos ao final da vida com a sensação de que poderíamos ter feito mais, que nossa saúde, nosso talento e recursos poderiam ter abençoado muito mais vidas. Um amigo estava no funeral de um colega, pastor, e quando aquele pastor, muito constrangido, naquele funeral, fez o seguinte doloroso discurso na hora do sepultamento. Olha o que o pastor falou: esse meu irmão que partiu, estava sempre me cobrando que eu o visitasse. Várias vezes eu disse que iria visitá-lo, mas eu não fiz. Lamentavelmente, eu só cheguei para o seu funeral. Eu poderia ter vindo antes, mas infelizmente eu não fiz. A preguiça, a desculpa, o descaso, o conforto, a indolência, são todos inimigos letais da nossa operosidade, da nossa disposição para fazer aquilo que Deus nos deu para fazermos. É isso, irmãos. Mas Jesus disse dessa mulher que jogou um vaso de perfume caríssimo sobre a cabeça dele. Ela fez o que pôde. E eu gostaria de ouvir Jesus dizendo a mesma coisa ao meu respeito. Renato fez o que pôde. Irmãos, meu irmão, não deixe de fazer aquilo que Deus lhe deu condições de fazer. E eu não estou dizendo só aqui na igreja, não. Porque você administra o seu tempo, os seus recursos, seus talentos, seus dons em vários lugares. E você pode ser útil em vários lugares. Então não deixe de fazer aquilo que você pode fazer. A segunda lição é tão simples quanto a primeira. É o outro lado da moeda. Não posso fazer o que não sei e não consigo fazer. Se na primeira premissa nós aprendemos que Deus não quer que deixemos de fazer o que podemos, agora nós vemos que Deus não quer o que não podemos dar. Um amigo meu dizia que teve no seminário um colega que ele apreciava muito. Ele era um gênio no hebraico. Ele, com muita facilidade, ele aprendeu hebraico e ele ensinava para os colegas hebraico. Ele se tornou professor de hebraico. Se tornou um mestre muito apreciado, um editor de livros. Mas esse homem que ajudava muitos pastores a entender e conhecer hebraico, ele não tinha nenhuma vocação para ser pregador. Quando ele pregava, as pessoas não gostavam dele como pregador.
E as pessoas, curiosamente, como ele conhecia tanto o hebraico, cobravam dele uma performance naquela área para a qual ele não se sentia minimamente adequado. Ele não era bom pregador, ele não sabia pregar direito, ele não conseguia fazer melhor. E um dia, aquele professor ouviu uma frase que o libertou do peso da culpa por não ser um bom pregador. Ele ouviu uma pessoa dizendo assim para ele: quando eu sei que eu não sei, não dói. Quando eu sei que eu não sei, não dói. Ele pegou aquela frase e assumiu como a sua própria frase. E aí ele dizia assim: olha, vocês estão exigindo que eu seja bom pregador, mas eu não sei pregar, e isso já não dói no meu coração. Eu sei ensinar hebraico, mas pregar é muito difícil para mim. Essa é a vantagem de envelhecer, irmãos. E eu vou contar uma boa, contei para poucos aqui. Eu na quinta-feira saí daqui da igreja, mais ou menos umas quase 6 horas, e fui andando para casa, e quando chego ali no Vale do Paraíso, vem um bêbado. Há muito tempo não vejo um bêbado tão bêbado naquela hora, 6 horas da tarde. Sabe aquele sujeito que tenta andar assim reto e vai andando assim, e vai andando, e era assim que estava andando o bêbado, e era um bêbado de meia idade, sabe? E ele chega pertinho de mim e fala assim: oi, velhinho. Irmãos, bêbado mesmo não mente. Eu já me conscientizei que é isso, mas vamos voltar. Mas eu estava falando, irmãos, da vantagem de se envelhecer, irmãos, porque quando nós começamos a nos envelhecer, começamos a perceber que existem certas coisas que Deus não nos chamou para fazer. E aí nós podemos lidar com as nossas limitações sem nos sentirmos culpados. E eu estou absolutamente certo que quando vier outro pastor para essa igreja no futuro, e vier me substituir nessa igreja, onde eu tenho o prazer de pastoreá-la hoje, esse pastor vai ficar tremendamente impressionado com a quantidade de falhas que eu vou deixar no ministério. A verdade é que eu só posso fazer o que eu posso, mas não quero deixar de fazer o que eu posso. Mas eu sei que eu não sei fazer algumas coisas que eu teria vontade de fazê-las. Na medida em que envelhecemos, algumas coisas que fazíamos também não conseguimos já fazer do jeito que fazíamos. Nós não conseguimos fazer como nós já fizemos. Isso pode gerar em nós um sentimento de inadequação, velhice, inadequação e vazio. Quando o sogro de um pastor, também pastor, se aposentou do pastorado, aos 65 anos, vai vendo aí, estou com 66, ele se aposentou com 65. Ele continuou ministrando, foi para uma outra igreja, e lá na igreja ele disse para o pastor: eu estou jubilado, mas se não fosse atrapalhar o seu ministério, eu queria ser usado para ajudá-lo em alguma coisa. Eu posso ensinar uma classe da escola dominical, pastor? Claro, pastor. Eu posso fazer visitas, as visitas que o colega disser que eu posso fazer, eu posso fazê-las? Pode. Começou a desenvolver um ministério de visitação naquela igreja, que sempre foi o ponto forte do seu ministério pastoral. Eu posso também ter um grupo de oração para orar pela igreja, orar pelo seu ministério. E aquele homem se tornou uma grande bênção, aposentado. Agora esse irmão, era professor da escola dominical, dirigia reuniões de oração na igreja e fazia visitação por prazer, por vontade.
As suas forças diminuíram, mas ele ia encontrando novas formas de realizar o seu ministério e usar os seus dons nas mãos de Deus. E esse homem produziu muitos frutos, dentro das limitações da sua idade, dentro das limitações da sua saúde, até o último dia aquele pastor trabalhou. Porque de manhã, no dia em que ele faleceu, ele se lembrou de um casal que estava afastado da igreja, foi muito operoso no passado e estava afastado da igreja há tantos anos. E Deus tocou no coração dele de ir lá com um grupo visitar aquele casal. E ele foi lá, abriu a Bíblia, leu para aquele casal e disse para aquele casal: vocês já foram muito úteis na obra de Deus, e vocês se afastaram da obra, e Deus me mandou aqui para dizer que vocês têm que voltar para o aprisco, voltar a se integrar de novo na igreja, voltar a ser bênção que vocês eram. E à tarde ele foi ao médico, o cardiologista disse para ele que ele estava 100%, 2 horas depois em casa sofreu um infarto profundo e morreu. E aquele casal no funeral disse assim: Deus gosta muito da gente, porque esse pastor piedoso não morreu, e no dia que ele morreu, Deus nos mandou para nossa casa para dizer que nós tínhamos que voltar. E aquele homem continuou sendo uma bênção nas mãos de Deus até o último dia da sua vida. Fez aquilo que pôde. Ao envelhecermos, nós podemos continuar fazendo, você pode continuar orando. Na medida em que você é um crente, que tem experiências profundas com Deus, você pode continuar aconselhando os mais jovens, cuidando, ligando para os mais novos, encorajando-os. Muitas vezes eu sinto que poderia fazer mais e me sinto culpado de não fazer tanto quanto é necessário. E às vezes eu olho para uma área, e é uma área que eu tenho mais dificuldade, não é uma área que eu tenha tanta facilidade, e às vezes fico me cobrando porque eu tenho feito pouco nessa área. Mas eu descobri que Deus não me exige tanto de áreas que Ele não me capacita tanto. Há muita necessidade no mundo. Jesus afirmou, quando aquela mulher jogou aquele perfume sobre a sua cabeça: os pobres sempre estariam conosco. E ele citava Deuteronômio, que acrescenta o seguinte, olha o que acrescenta que Jesus não disse: e sempre que quiserdes, podereis fazer-lhes o bem. Faça aquilo que você tem condições de fazer. Use os seus dons, use os seus talentos, use a sua criatividade, use os seus recursos, use o seu dinheiro, use o que você pode usar para promover a vida e glorificar o nome de Deus. E Salomão, lá em Eclesiastes, ele já nos dizia assim: tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Paulo, olhando para a sua vida, já estava de posse da sentença da sua própria morte. No final da sua vida diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé,
já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Uma pessoa chegar ao final dos seus dias e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, fez tudo o que pôde fazer. Que testemunho positivo. Essa mulher chega diante de Jesus naquele banquete, derrama aquele perfume caríssimo, 300 denários, um denário era o salário diário de um trabalhador comum. Aí nós vamos a Paulo falando aos Gálatas, e lá, escrevendo aos Gálatas, Gálatas 6, 9 e 10, ele diz: e não nos cansemos, vamos repetir, e não nos cansemos, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Faça o que você pode fazer. É isso que Paulo está dizendo. Não faça menos do que Deus lhe deu capacidade para fazer. E vou terminar dizendo uma coisa muito simples. Irmãos, estou pregando isso, porque é isso que nos ensina o Evangelho. E aí você pode dizer amém? É exatamente isso. Que Deus nos abençoe. Quando chegar aquele dia em que nós vamos comparecer diante do Senhor, que Ele possa olhar para você e dizer para você: Ele fez o que pôde. Já pensou se Deus olha para você e diz: você vai entrar, porque nós não somos salvos por obra. Você vai entrar, mas você podia ter feito mais. Se Deus disser isso para mim, irmãos, eu vou ficar muito triste, porque eu quero fazer o melhor que eu posso para o Senhor. Que Deus nos abençoe.